Boa noite a todos. Estamos aqui para iniciar a nossa classe bíblica hoje. E para começar, vamos cantar o hino Unidos pela Palavra. Meu boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a esta classe bíblica. Eu gostaria de convidar você a compartilhar com seus amigos, interessados, as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje à noite. Daqui a pouquinho, o Canada já estará aqui ministrando esta classe bíblica. Então aproveite esse momento para você compartilhar, convidar o seu amigo, talvez até mesmo ligar e dizer, olha, no canal da Igreja Adventista Central de Itararé, no Facebook, estamos lá com a classe bíblica iniciando, online, então você participe conosco. Que Deus abençoe a todos. Canada, é contigo, que você, pela graça de Deus, faça o seu melhor. Antes disso, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a bênção de Deus para esta classe. Querido Deus, queremos te agradecer, em especial, porque nós estamos aqui na tua presença. Nossos irmãos estão em casa, mas juntos vamos estudar a Bíblia, compartilhar o conhecimento com outras pessoas que precisam para poder se preparar para a volta de Jesus. Nos dê sabedoria, compreensão e que, pela tua graça, juntos nos preparemos para a volta de Jesus. Coloco nesse momento Maurício Canada, que vai ministrar aqui esta classe bíblica. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite. Estou muito feliz aqui de recomeçar esse projeto que começamos já faz uns meses, e aí veio essa onda, esse coronavírus aí, atrapalhando tudo. Mas agora, talvez até para um público maior. Espero que você que esteja me assistindo agora, não sei se você já teve contato com a Bíblia, não sei se talvez seja a primeira vez que você tenha contato com a Bíblia, mas aqui o objetivo é que a gente aprenda deste livro, a Bíblia. A Bíblia é fantástica. Este livro é diferente de todos os outros livros que existem. É o único livro que tem profecias cumpridas. Você não sabe? Pois existem profecias que salvaram vidas de milhares de pessoas. As pessoas que estudaram esse livro puderam ser salvas porque sabiam o que iria acontecer. Outras pessoas, pelo contrário, deram a vida porque queriam defender o que este livro queria dizer. Mas talvez o mais importante do que profecias cumpridas é a transformação que esse livro é capaz de fazer na minha e na sua vida. É verdade que muitas pessoas usam o livro a Bíblia de forma errada, e talvez não tenham, de fato, a vida transformada pela leitura desse livro. Mas hoje eu quero começar a tirar dentro do seu coração talvez algum preconceito que você tem em relação à Bíblia. E que talvez hoje nasça uma semente de amar essa Bíblia, amar a mensagem que esse livro tem, né? E que este amor possa fazer parte a cada dia na sua vida. Vamos começar, então, com... nós temos aqui um guia de estudos, nós teremos perguntas e respostas, e você tem a oportunidade de colocar aí na página, no Facebook, a sua pergunta. Todas as perguntas serão respondidas. Se a gente conseguir, aqui mesmo. Se a gente não conseguir aqui, depois, mais tarde, lá no Facebook, eu vou responder todas as perguntas. Não tenha medo de perguntar. Tenha medo de dormir hoje com uma dúvida. Não tenha medo de perguntar, ok? Outra coisa é, se você mora aqui em Itararé e gostaria de acompanhar, respondendo as perguntas, nós temos esse guia de perguntas e respostas impresso. Então, se você tiver interesse, deixe marcado aí, coloque uma mensagem agora no Facebook, porque nós daremos um jeito de te encontrar e daremos um guia para você fazer esse estudo enquanto a gente conversa aqui. Então, se você tem o interesse de receber esse guia impresso, e aí, enquanto a gente vai fazendo as perguntas, as respostas, você vai anotando, para depois você
olhar e meditar com mais tranquilidade e quer receber esse guia de estudos impresso, deixe sua mensagem também. Muito bem, vamos começar. Então, talvez a coisa mais incrível que este livro é capaz de fazer, e que nenhum outro livro é capaz de fazer, é o poder de transformação, a transformação que a mensagem deste livro faz no coração das pessoas. Então, através dela, blasfemos tornaram-se reverentes, ébrios tornaram-se sóbrios, criminosos tornaram-se confiáveis, ladrões tornaram-se honestos, adúlteros tornaram-se puros. E talvez a sua vida possa ser transformada também. Agora, nesse momento turbulento que estamos vivendo, talvez a coisa mais importante que você esteja ansiando seja a paz. E eu tenho certeza, o autor deste livro, que é Deus, ele pode te dar a paz. E certamente a leitura deste livro te trará tranquilidade para enfrentar todos os problemas que a gente está enfrentando agora e os problemas que acontecerão no futuro também. Então, mas vamos continuar então aqui na nossa pergunta. O que será que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o poder, o seu poder? O que valor ela tem para o homem hoje? Porque a Bíblia é um livro que foi escrito há tanto tempo atrás, né? Milhares de anos atrás, a Bíblia já havia sido fechada, já havia sido o chamado cânon, que é o conjunto de livros que fazem parte deste livro, fisicamente, já havia sido encerrado. E ainda assim, hoje, ela tem relevância nos nossos dias. A Bíblia vem justamente do termo grego, significa biblion, que significa livros, porque é uma coleção de livros menores. Na verdade, é uma coleção de 66 livros. 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 40 autores diferentes e que escreveram aproximadamente durante 1.600 anos. As línguas originais desse livro são o hebraico, o aramaico e o grego. Ela contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos. É certamente o livro mais vendido no mundo e foi traduzido para mais de 2.400 línguas diferentes. E nós temos dentro desse livro a afirmação de que ele é inspirado por Deus. E daí vem o poder que ele tem. É Deus que fornece o poder, não como um objeto místico que você deixa no centro da sala, aberto em um determinado trecho da Bíblia, como se aquilo trouxesse um poder sobre o ambiente ou sobre a sua família. Não, a mensagem do livro é que é importante. Você precisa conhecer a mensagem desse livro, né? E é aqui que nós estamos como um auxílio. Se hoje, você que está assistindo essa live, se você não assistir nenhuma outra live, eu espero que se você assista sim, mas se você tiver o amor, o interesse de todos os dias, a partir de agora, ler a Bíblia, eu já estou feliz. Já estou muito feliz. Porque o nosso objetivo aqui não é mostrar para você o quão importante é a Bíblia e o que ela fala. Ok? Então, vamos seguindo. Como Jesus considerava a Bíblia? João 17:17. João 17:17. Se você tem a Bíblia, seria muito interessante que você abrisse a sua própria Bíblia. Eu estou com uma aqui em mãos, mesmo tendo aqui no PowerPoint, eu tenho a resposta já, eu tenho o versículo já, mas eu vou abrir a minha Bíblia e vou abrir aqui o versículo. E seria interessante que você abrisse também, para que você crie esta familiaridade de manusear a Bíblia. Isso é importante também. Eu me lembro que, às vezes, eu estou conversando com uma pessoa e me lembro de um verso da Bíblia que se encaixa naquele contexto, e a minha Bíblia, eu sei mais ou menos, eu sei, está naquela posição, assim, mais para a direita ou mais para a esquerda, assim, sabe? Isso é porque eu estou tão acostumado com a minha Bíblia, e eu quero que você tenha esse costume também.
Não, tá mais no finalzinho, mais à direita, assim, sabe? Aí você já vai procurando, entende? Então, essa familiaridade de manusear a Bíblia é interessante. Então, pegue a sua Bíblia e abre lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. E diz assim: como Jesus, então, considerava a Bíblia, Jesus responde aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está aqui dizendo claramente: a palavra de Deus é a verdade. Existem dezenas de teorias, dezenas de religiões, centenas de religiões, mas Jesus dizia o seguinte: olha, a verdade que você procura está aqui. A verdade universal está aqui. Ah, não, cada um tem a sua verdade. Não, Jesus não afirmava isso. Jesus afirmava que existe uma verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Vamos seguindo? Então, a resposta à pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a fonte da verdade. É a fonte da verdade para a minha e para a sua vida. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Agora nós vamos ler um trecho que fica no livro de Atos, no capítulo 8, dos versos 26 a 31. E isso, você vai entender que é uma situação bastante comum. Vamos ler aqui. Livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26 até o verso 31. Talvez você se identifique com esse trecho da Bíblia. Eu não sei, quando a gente está ao vivo, a gente sabe quando os irmãos já acharam, né? Quando o barulhinho diminui, você sabe que as pessoas já encontraram. Eu não sei se é o tempo suficiente, espero que tenha sido. Vamos lá, então. Atos 8, capítulo 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. E se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo um trecho da nossa Bíblia, só que na versão dos Hebreus. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, desce desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe viu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a dele. Talvez você já tenha aberto a Bíblia e, exatamente como neste relato, na própria Bíblia a gente vê, não tenha entendido nada. E talvez alguma pessoa, Deus pode levar uma pessoa para te ajudar a entender. E o objetivo desse programa, que vai ser semanal, é justamente esse: tentar esclarecer aquilo que você acha confuso na Bíblia. Você vê que no próprio livro, na própria Bíblia, nós temos uma situação de uma pessoa lendo um trecho da Bíblia e não estava entendendo. Então, o anjo determinou que Filipe fosse explicar para o eunuco para que ele entendesse a Bíblia. Então, nós estamos aqui também para sermos um canal, para tentarmos fazer com que a Bíblia seja um livro claro para você. Então, a resposta à pergunta é: qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Alguns estudam e não entendem. E para entendê-la, alguém precisa ensinar. E é o que nós estamos fazendo aqui. O objetivo é mostrar a mensagem da Bíblia. Eu não vou falar aqui sobre teorias minhas. E alguns que me conhecem sabem que eu sou bastante polêmico.
Mas, não, o objetivo aqui é mostrar a mensagem da Bíblia. E se você tiver alguma dúvida da Bíblia, ou alguma mensagem, tire a dúvida. Olha, eu não estou entendendo esse trecho. Ou então, eu acho que esse trecho está dizendo alguma coisa que não é o que você está falando, Maurício. Vamos tentar encontrar, pela própria Bíblia, qual que é a verdadeira mensagem. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de colocar as suas perguntas para Deus. E certamente Ele vai responder. Muito bem, vamos seguir. Terceira pergunta: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isso aqui é uma pergunta ampla, porque abre um espaço para a gente explicar um pouco. Nós acreditamos que toda a Bíblia ela é inspirada, toda, de capa a capa, do Gênesis, que é o primeiro livro deste conjunto de livros, até o Apocalipse, que é o último. Só que para você entender a mensagem, um determinado assunto, você tem que ler a Bíblia inteira para ter uma ideia do todo e depois verificar partes. Olha, esse trecho está falando sobre esse assunto. Aquele outro trecho também está falando sobre o mesmo assunto. Aquele outro trecho. O que os 4 trechos estão falando sobre esse assunto? Então agora eu entendo. Todas as respostas são válidas desde que elas não contradigam o que a Bíblia diz, ou que algum outro trecho da Bíblia diz. Então, para eu saber se aquela interpretação é válida, eu preciso verificar se outro trecho, se aquela interpretação não vai contra algum outro trecho da Bíblia. Então, as interpretações de um determinado texto são válidas se elas não contradisserem algum outro trecho da Bíblia. Então, o que a gente tem que fazer no estudo é o que a gente vai fazer aqui nos próximos dias, nas próximas semanas. É comparar textos do mesmo assunto. Em Isaías 28, verso 10, você vai ver que a própria Bíblia ela traz esta orientação. Isaías 28, verso 10. Isaías, lá no Velho Testamento, um pouco depois de Salmos. Muitas pessoas sabem exatamente onde está Salmos, porque é bem no meio da Bíblia. Um pouco depois de Salmos, nós temos o livro de Isaías, capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Cada autor escreveu para um contexto diferente, mas nós entendemos que a mensagem da Bíblia ela é válida até hoje. Então, o que um autor diz, outro também repete, usando outras palavras. Então, você vai comparando as palavras de uma com as palavras de outra, com outro contexto, e você vai somando tudo isso. Isso é um chamado estudo temático da Bíblia. E é o que nós vamos fazer aqui nas próximas semanas. Nós vamos selecionar temas e vamos ver o que a Bíblia diz sobre este tema. Mas eu também recomendo que você leia a Bíblia inteira, de capa a capa. Isso vai fazer um bem enorme para você. Então, quando você ler a Bíblia e quando você começar a procurar sobre um determinado tema, você pegue textos e procure outros textos que falem sobre o mesmo assunto. Busque outras palavras sobre o mesmo assunto. Outros versículos que falem sobre o mesmo assunto. Eu recomendo, e aqui existem Bíblias com chave bíblica. Talvez isso te ajude a achar as respostas por palavras. Então, uma palavra onde ela se repete em todo o texto bíblico. Hoje, com o computador, com a tecnologia, você encontra isso com uma facilidade muito grande. Então, você vai conseguir, unindo, entendendo o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Agora, nunca você deve abrir a Bíblia e procurar uma resposta na Bíblia sem pedir a orientação do Espírito Santo. Nós vamos ler daqui a pouco um trecho, um verso na Bíblia que mostra quem inspirou os escritores a escrever esse livro foi o Espírito Santo. Então eu tenho que pedir orientação. Espírito Santo, o Senhor inspirou o profeta há milhares de anos atrás. Me dê a resposta agora também. Então, sempre que você abrir a Bíblia,
procure a orientação do Espírito Santo. Às vezes as pessoas usam a Bíblia de forma equivocada, elas já têm uma ideia pré-concebida e procuram na Bíblia um texto para reforçar aquela ideia. Isso é uma forma incoerente de se estudar a Bíblia. Nós devemos ir com humildade ante o texto, não com ideias preconcebidas e, ao contrário, ver o que o texto diz para mim. Não procurar provar as minhas ideias com o texto bíblico, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Então, no todo, você tem a explicação de todo aquele assunto. Agora, olha que interessante. Jesus, por que será que é tão importante o estudo da Bíblia? O que será que traz de benefício para mim e para você estudar a Bíblia? João 5, verso 39, Jesus estava respondendo aos fariseus de sua época. E Jesus responde mostrando a importância do texto bíblico. Por que é importante estudar a Bíblia? Né? Então, em João 5, verso 39, Jesus dá uma resposta importante para os fariseus da sua época. Abre a sua Bíblia agora, de novo, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. E Jesus respondendo assim, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja, Jesus afirma que na Bíblia nós encontramos a vida eterna. A vida eterna. E a vida eterna não se compara em nada à nossa existência sofrida de 70, 80 anos aqui na Terra. Então, se existe alguma coisa que vale a pena você investigar, é a Bíblia. Porque através da Bíblia você vai encontrar a vida eterna. Não estamos falando de 70, 80 anos, nem de 2.000 ou 3.000 anos, nós estamos falando de eternidade. Talvez lá no céu, algumas pessoas até se espantam. Tenho uma colega, não sei se ela está me assistindo aí, estou curioso. Ela tem um pouco de medo, de receio da vida eterna. Espero que ela esteja me assistindo, ela vai estar rindo agora. E aí você vai chegar para um amigo lá no céu e falar: quantos anos? Eu tenho 2.325.000 anos. Às vezes a gente talvez vai esquecer, isso é irrelevante a idade, sabe? Vai chegar um momento que vai ser irrelevante. E as pessoas se matam para alguns anos aqui na Terra com um certo conforto. Então, nessa resposta de Jesus, nesse trecho, nós vemos que na Bíblia nós encontramos a vida eterna, e esta mesma Bíblia testifica de Jesus. Jesus, aqui está a resposta, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Através da Bíblia nós encontramos a vida eterna, e ela testifica de Jesus. O personagem central da Bíblia é Jesus. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela está falando sobre o que Jesus fez, está fazendo e fará por mim e por você. Toda ela. O tema central, Jesus, e o plano de Jesus para salvar o homem. Né? E, então, neste plano, salvar e levá-lo a uma vida eterna. É isso que você vai encontrar na Bíblia. A vida eterna. E este personagem maravilhoso que é Jesus. Continuando, então. Temos alguma pergunta? Não? Não? Ainda não temos nenhuma pergunta. Que pena. Põe a sua pergunta aí. Que benefício advém de examinar a Bíblia? De novo, lá no Evangelho de João, nós vamos um pouquinho mais para frente, algumas páginas à frente, no capítulo 16, verso 13. Então, vamos lá. Capítulo 16, verso 13. João, capítulo 16, verso 13, diz assim,
espero que você tenha encontrado na sua Bíblia. Encontrou? João, capítulo 16, verso 13. Muito bem. Diz assim: quando, pois, porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é quem nos guia à verdade. Mas qual a importância de nós entendermos a verdade e sabermos a verdade? Por quê? Então voltamos um pouquinho no capítulo 8 de João, novamente, no verso 32. Volte agora algumas páginas da sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E você sabe de cor esse trecho. Foi falado e repetido, e que bom que tenha sido repetido. Não pelo personagem que repetiu, mas porque é uma verdade. É algo que tem que ficar na sua cabeça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, a verdade expressa não questões de política, não, mas a verdade que está aqui na Bíblia, ela vai libertar você. Ela vai libertar você. Você vai ter uma vida mais plena, uma vida mais esperançosa, uma vida onde você não fique mais com tanto receio das coisas que estão por vir. Você está com medo que, por exemplo, essa crise do Covid seja o fim do mundo? Não, a Bíblia diz que a crise que encaminhará para o fim do mundo não será uma crise por causa de um vírus. Não se preocupe. Então você sabe que não é. Porque a crise, vai haver sim uma crise, mas será outra. Então não vai ser, fique tranquilo. Então você, conhecendo a verdade, você consegue identificar o que é certo e o que é errado, e isso te faz trilhar a vida de forma diferente. Você não fica mais tão em dúvida diante das decisões que você tem que tomar, porque você tem uma guia, você tem a direção a tomar. E você sabe que aquela direção está certa, por quê? Porque a Bíblia diz. Então você vai com segurança. E lá na frente você olha para trás, olha, não é que Deus realmente me guiou para o caminho certo? Né? Você vê que as coisas são muito melhores. A verdade, como diz, nos liberta. Então o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. Vamos seguindo. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Agora você vai lá no finalzinho da sua Bíblia, quase no final, quase lá no Apocalipse. O livro é 2 Pedro. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro 1, verso 21. Homens santos, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é o trecho. Se você encontrou, se você não encontrou, está aí o trecho na sua tela. Porque nunca jamais foi produzida profecia por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Não foi o autor que, eu estou com vontade de escrever sobre esse assunto. Não, eles foram e eles identificavam que estavam sendo levados pelo Espírito Santo. O texto bíblico, o que está no texto bíblico é a inspiração que o Espírito Santo de Deus colocou na mente do profeta. Então, quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Esta é a resposta. Né? E agora, é interessante, esse trecho é bem interessante, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? E essa aqui é uma pergunta muito importante para você. 2 Timóteo 3,16. Você volte um pouquinho.
Segundo Timóteo, na minha Bíblia aqui, que eu estou usando, são aproximadamente umas 10 folhas. Umas 10 folhas, estou voltando aqui umas 10 folhas. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? E isso tem uma implicação muito importante para nós hoje. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus e divinamente e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ah, mas será que o Novo Testamento não vale nada? Ou o Velho Testamento não vale nada? Ou então eu escolho um determinado trecho? Não, isso aqui já não vale mais. Não é isso que está aqui. Isso aqui, esse trecho aqui foi escrito por Paulo. Estava escrevendo uma carta para o seu amigo, companheiro, Timóteo. Foi a segunda carta que ele escreveu, que ficou registrada na Bíblia. Talvez ele tenha escrito mais, mas enquanto ele estava escrevendo, olha, toda a Escritura é inspirada. Agora, o interessante é que qual que era a Bíblia que existia na época de Paulo? Era o Velho Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito naquele momento por ele e por alguns outros autores. Então, o Paulo está aqui dizendo para Timóteo, olha, o Velho Testamento é importante. É isso que Paulo estava dizendo. É claro que nós entendemos que o Novo Testamento é importante também, em igual importância em relação ao Velho Testamento. Mas existem algumas religiões que dizem que o Velho Testamento não vale de nada. E ignoram que Paulo estava escrevendo aqui dizendo, olha, o Velho Testamento, amigo Timóteo, o Velho Testamento é divinamente inspirado e proveitoso para ensinar, para corrigir, instruir na justiça. Como assim não vale de nada mais? Lembra-se daquele outro trecho que nós estávamos vendo sobre Jesus falando, toda a Escritura tem a vida eterna e a Escritura fala de mim? Que Escritura Jesus estava dizendo naquele momento? A única Escritura que existia era o Velho Testamento. Então você vê que esta afirmação de que, não, o Velho Testamento não vale de nada, já caiu, foi preso, foi martelado na cruz, foi pregado na cruz. Não é isso que Jesus diz. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Paulo estava dizendo quando estava escrevendo para Timóteo. Toda a Escritura é inspirada, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. E não sou eu que posso dizer, esse trecho não vale. Nós temos que ter a humildade, e a Bíblia só vai ser realmente útil para você se você tiver a humildade de olhar o texto e falar, não, realmente, as minhas ideias estão erradas, a Bíblia que está certa. Se você chega com uma certa presunção e dizendo, não, eu estou certo e a Bíblia está errada, então me desculpe, meu amigo, a Bíblia não vai fazer nada por você. E talvez você possa ser um instrumento para levar outras pessoas a se afastarem da Bíblia. Não faça isso. Você tem que ter humildade perante o texto bíblico. E o texto bíblico tem que ter autoridade sobre você ou sobre as suas ideias, e não o contrário. Entende? Eu não estou dizendo que eu, Maurício, tenho que ter autoridade, a minha palavra é mais importante. Não, eu estou falando que a palavra, a autoridade do texto bíblico tem que ter autoridade. Entende? Não sou eu que vou escolher o texto que tem validade ou não. E a Bíblia diz, toda ela é inspirada. Vamos à resposta. Então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? Não. O Novo Testamento também foi inspirado por Deus. Somente o Novo Testamento? Não. O Novo Testamento diz que o Velho Testamento é importante também. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ok? Vamos seguir. Segundo o texto bíblico,
o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Agora, de novo, esse seu caráter e o meu caráter só será transformado se nós tivermos a humildade perante o texto. Porque se eu for presunçoso e dizer, não, isso aqui não vale para mim, então pronto, então aí, onde justamente seria o momento de mudar o seu caráter, mudar a sua vida, você está dizendo não. E não vai valer. Entende? Então nós temos que ter humildade perante o texto, humildade sobre o autor do texto, porque é ele quem diz o que é importante. Algo interessante que você precisa saber sobre a Bíblia. Toda ela foi escrita por autores humanos. Mas um único trecho, um pequeno trecho, não foi escrita por autores humanos. Não foi um homem que escreveu com a sua caneta, com sua pena, ou sei lá qual instrumento que Moisés ou algum outro autor usava para escrever nos papiros ou qualquer outra, nas pedras, né? Mas existe um trecho da Bíblia que não foi escrita por homem. Não foi escrita por homem. Olha que interessante. Êxodo 31, verso 18. Eu quero que você abra lá, é o segundo livro da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia. Vai lá, livro de Êxodo, lá no comecinho, e você vai achar uma história bem interessante. Êxodo, capítulo 31, verso 18. Êxodo, capítulo 31, verso 18. Não sei se você já encontrou, se você já encontrou, acompanhe comigo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que interessante. A lei de Deus, os 10 mandamentos, elas foram escritas pelo próprio Deus. Você já teve curiosidade de ver a caligrafia de Deus? Um dia você vai ver. Se você seguir nesse caminho de estudar a Bíblia e de conhecer o Deus da Bíblia, eu garanto para você, um dia você vai conhecer a caligrafia de Deus. Olha que interessante, né? O próprio Deus não permitiu que Moisés escrevesse os 10 mandamentos. Não foi Moisés que falou os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus, no Monte Sinai, falou, e o povo de Israel tremia. E não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Deus não permitiu nem que Moisés falasse os 10 mandamentos. Foi ele próprio que falou. E Deus não permitiu que Moisés escrevesse os 10 mandamentos. Ele próprio escreveu em tábuas de pedra. As tábuas foram feitas por Moisés. Mas o que foi escrito foi a caligrafia de Deus. Foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Interessante, não é? Para você ver que existe um trecho na Bíblia que tem algo de muito mais especial. Deus não permitiu que pessoas, nós humanos, escrevêssemos por nossa própria vontade esse trecho. Interessante. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, elas não foram escritas por pessoas. O próprio Deus escreveu com a sua própria mão. E o próprio Deus falou do alto do monte. Os 10 mandamentos. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que a Bíblia foi alterada? Nós temos certeza que não. E a própria Bíblia diz e mostra consequências drásticas se alguém tivesse a coragem de mudar o texto bíblico. Tanto no final do Velho Testamento, quanto no final do Novo Testamento. E é o que nós vamos ver agora. Então, no último livro do Velho Testamento, nós temos lá Malaquias 3, verso 6. Malaquias 3, verso 6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. O ser humano muda, mas Deus não muda. Agora vamos lá no último livro da Bíblia,
No Novo Testamento, em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Lá no finalzinho. Vai na última página, está na última página do texto bíblico. Você não vai ter dificuldade de encontrar, porque é lá no final. Muito bem. Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz: Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O texto bíblico não foi mudado. Deus preservou e colocou uma advertência muito séria a quem tivesse coragem de mudar o texto bíblico. E na história, nós estudando como que o texto bíblico ele foi reorganizado, você vê como Deus protegeu esse texto. Por volta de 1940, aproximadamente, foram encontrados os chamados escritos do Mar Morto, que são escritos que ficaram presos numa caverna por milhares de anos. E aquele texto era extremamente mais antigo do que os trechos, a Bíblia que existia nessa época, porque os trechos que nós temos hoje, mais antigos, tirando os escritos do Mar Morto, eram por volta do ano 500, 400, 300, então era cópia de cópia, de cópia, de cópia. Mas será que... não, já foi mudado. Porque foi assim que foi feito. Um copiava, depois outro copiava, depois outro copiava. Então, é cópia de cópia? Sim, é verdade. É cópia de cópia de cópia. Mas quando encontraram os escritos do Mar Morto, que era extremamente mais antigo, você compara um trecho com outro trecho, você vê, não mudou. E você vê que Deus manteve o seu poder para preservar esse texto sagrado. Não mudou. Isso eu posso afirmar com certeza para você. Claro, foi traduzido para o português, porque antes era o grego, ou o aramaico, ou o hebraico, mas você tem certeza de que aquilo que está escrito é o que o profeta escreveu. Muito bem, vamos seguir. O Senhor não muda, por isso nós não somos consumidos, e todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifica. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está alguém autorizado? Não, ninguém está autorizado. Ninguém está autorizado e não fez. Você pode chegar com confiança perante o texto bíblico e saber que aquilo lá tirando as questões de tradução, é exatamente o que o profeta escreveu. Né? Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Vamos ler novamente lá no livro de João, Evangelho de João 13, 17. João 13, 17. Evangelho de João, capítulo 13, verso 17. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Interessante esse livro, né? Interessante esse trecho. Não adianta só você conhecer o texto bíblico, ele tem que transformar a sua conduta. Se você só conhecer e não traduzir em atos, não vale muita coisa. E olha o que Tiago 1, verso 22 diz. Tiago 1, verso 22. Epístola de Tiago. Depois de Timóteo. Lá no finalzinho.
Tiago 1, verso 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que lê e só lê e não transforma a vida, não transforma a sua forma de se conduzir, está se enganando. E, infelizmente, hoje nós vemos muitos cristãos dando mau testemunho de Deus, porque não transformam a Bíblia, o texto bíblico, eles carregam debaixo do braço, não transforma a sua forma de viver. Triste isso. E pessoas estão sendo afastadas de Deus, afastadas das verdades deste livro fantástico, porque cristãos carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não mudam a forma de viver. Estamos nos enganando, será? Eu espero que eu vou contar uma história de um amigo. Ele não é adventista. Para que você não ache que eu esteja aqui fazendo uma propaganda da minha igreja. Não, eu não estou fazendo propaganda da minha igreja, eu estou fazendo propaganda de um livro. Das ideias, das mensagens deste livro. Ele não é da igreja, é um cliente do banco. Talvez você conheça. Ele autorizou eu falar isso aqui. Eu perguntei para ele. O nome dele é Paulo Sérgio Cordeiro. Paulo Sérgio Cordeiro. Ele tem um mercado lá perto do Tonico Adolfo. E, atendendo ele no banco, a gente começou a perceber que ele sempre falando da Bíblia. Sempre falando da Bíblia. E eu mostrei para ele, falei, viu, existe um guia, existe um plano de leitura da Bíblia que você lê um capítulo por dia. Só um capítulo por dia. Né? E você, em 3 anos aproximadamente, 3 anos e meio, você lê a Bíblia inteira. E ele começou a fazer esse plano. E ele, a cada dia, viu que mensagem maravilhosa. Que mensagem maravilhosa. E todos os dias, ele mais alegre, mais feliz e capaz de dizer, a Bíblia está transformando a minha vida. Você tem dúvida que o texto bíblico pode transformar? Vai falar com Paulo. Converse com Paulo Cordeiro, lá no mercado, acho que é Mercado Paulo, lá no Tonico Adolfo. Converse com ele, pergunte se a Bíblia fez diferença na vida dele. Pode perguntar. Eu teria dezenas de casos aqui na minha igreja, mas eu estou dando um exemplo para você de outra igreja, mas de uma pessoa que está apaixonada pelo texto bíblico. E eu espero que você se apaixone também. Nós vamos fazer, nos próximos dias, estamos fazendo o que nós chamamos de estudo temático. Você viu? Nós estudamos aqui vários trechos, diferentes trechos da Bíblia, diferentes versos, cujo tema era hoje o próprio texto bíblico. Né? Nas próximas semanas, nós vamos estudar outros temas. Ainda assim, eu gostaria e faço o desafio a você, leia a Bíblia inteira. Leia a Bíblia inteira. Para que não seja enganado, porque pessoas estão usando a Bíblia para colocar as suas próprias ideias. E você só vai ter certeza que as ideias são de Deus ou são ideias humanas se você conhecer todo o texto bíblico. Então, a partir de hoje, eu estou renovando o meu compromisso, que às vezes eu falho. Eu não sou perfeito, às vezes eu falho no meu estudo da Bíblia. Mas estou renovando aqui na sua frente e espero que você faça esse voto. Todos os dias eu vou ler um trecho da Bíblia. Se você puder, leia um capítulo. Leia um capítulo. Hoje nós lemos o capítulo 119. Hoje foi mais difícil, porque é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. O 117, que foi há 2 dias atrás, é o menor. Mas hoje foi o maior de todos. Mas amanhã vai ser mais fácil. Salmo 120. Leia amanhã Salmo 120. E depois o Salmo 121. E assim por diante, você leia, em 3 anos, você leia toda a Bíblia. Mas leia toda a Bíblia. E continue estudando a Bíblia dessa outra forma também, como nós vamos fazer nas próximas semanas, que é o estudo temático. Procurar um tema e estudar tudo que a Bíblia fala sobre aquele tema. São 2 formas de estudar a Bíblia. O estudo do texto inteiro e o estudo temático. Mas que, principalmente, esta mensagem transforme a sua vida. Eu vou fazer uma oração agora, no final. Se você puder, se coloque numa posição melhor. Uma breve revisão aqui,
Você tem como colocar lá no final de novo, Rafael, por favor? Apenas para nós recapitularmos tudo que foi falado hoje. Perdão, eu não combinei e eu estava encerrando e, de repente, a gente vai voltar para a apresentação. Me perdoem. Espero que não tenha sido cansativo para você, espero que você tenha gostado. E coloque suas dúvidas. Se hoje não teve dúvidas, eu tenho certeza que semana que vem haverão dúvidas, porque semana que vem nós começamos um tema um pouco mais controverso, talvez. Não deveria ser, mas é controverso, infelizmente. Né? Então, vamos lá. Bem-aventurados nós somos se praticarmos os ensinos da Bíblia, e a recapitulação é: para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam a Bíblia e não a entendem, não a compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, né, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós não podemos nem tirar e nem acrescentar nada às Escrituras e nem escolher isso aqui vale ou isso aqui não vale mais. Não somos nós que escolhemos, é Deus. Né? E eu posso dizer, todo livro, a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, é válido ainda hoje. Então, eu quero que você faça um compromisso. De novo, nós vemos aqui o texto, não adianta nada só ler a Bíblia. Se a Bíblia não transformar o meu modo de ver, então, o meu modo de ver e de viver as coisas, então, nós estamos nos enganando a nós mesmos, como a própria Bíblia disse. Então, o compromisso seu e meu é que nós aceitemos a Bíblia como uma regra de fé. Deixa eu voltar aqui. Aceita a Bíblia como toda regra de fé para a minha vida. E quero dedicar hoje e todos os dias um tempo. Leia um capítulo da Bíblia. E farei todo o possível para que esta mensagem transforme a minha e a sua vida. Se você puder, se coloque numa posição de reverência, eu vou fazer uma oração com você. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor inspirou os profetas a escreverem esse texto maravilhoso. E o Senhor então colocou na Bíblia, na Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida. A Bíblia, que ela possa ser, na nossa vida, não só uma fonte de conhecimento, mas que possa transformar o nosso modo de ver as coisas e o nosso modo de agir com as outras pessoas também. E que cada um de nós possamos recebermos as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um daqueles que estudam a Bíblia, que nós possamos usufruir dessas bênçãos, Senhor Deus, e sermos nós também fonte de bênção para outras pessoas também. Que o estudo da Bíblia possa transformar a nossa vida e possa se transformar em bênçãos para as outras pessoas também. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos semana que vem, novamente, neste horário, para continuarmos o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém.